Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de começar agradecendo a Márcia Valéria e o Elias o convite, o apoio técnico, essa força toda, enfim, agradecer toda a equipe da universidade e também da Arquidiocese. Se o áudio não estiver legal, por favor, me faça um sinal. Eu vou tentando aprender aqui. É assim mesmo. Às vezes dá uma microfonia, não sei o que acontece, mas pode seguir, por favor. Ok. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um tema que está dentro da atualidade da pandemia. Nós vimos, por um lado, o Papa Francisco em práticas de devoção a um crucifixo específico dentro da Igreja de São Pedro. E vimos também, depois do assassinato do George Floyd, mencionado pelo professor Vitor, vimos a questão da iconoclastia de estátuas de muitas figuras históricas, como, por exemplo, a estátua do Antônio Vieira, em Lisboa, que chegou a ser vandalizada. Eu queria trazer para vocês, nesse contexto, um monumento específico que não é de uma figura humana, diferentemente do crucifixo, diferentemente de uma estátua de Antônio Vieira, é um monumento de uma cruz. A cruz vem a ser chamada de invisível. Eu queria explorar um pouco uma análise feita por um historiador norte-americano, Richard White, e publicada há menos de um mês no New York Times. Então, vamos adiante, por favor. No próximo slide. Estou tentando ir para frente. Aí. Tá bom. Richard White publica no New York Times, de 23 de junho, um ensaio onde ele fala de um monumento que seria dedicado a, eu cito, supremacia branca. Um monumento que estaria escondido, apesar de estar numa paisagem aberta. White escreve sobre a invisibilidade da chamada Drake's Cross, que fica situada num parque na cidade de São Francisco, na Califórnia, o chamado Golden Gate Park. Então, o subtítulo do texto do White chega a sugerir que seria essa invisibilidade, o que ele alega ser invisibilidade da cruz de Drake, que faria com que esse monumento se tornasse o mais adequado para o que ele chama supremacia branca nos Estados Unidos. Eu vejo vários problemas com o texto de Richard White. Queria salientar dois deles e trazer uma outra sugestão de leitura. Então, em primeiro lugar, eu queria falar do problema da alegada invisibilidade. Por favor, vamos adiante. Próximo. Bom, essa é, então, a cruz, conhecida nos Estados Unidos como Drake's Cross, podendo ser chamada também de Prayer Book Cross, a cruz do livro de oração, que remete a um gênero de livro próprio da Igreja Anglicana, Episcopal Anglicana. E esse monumento é como se ele tivesse pelo menos duas partes. Vocês estão vendo uma cruz que tem um círculo
ligando as 4 hastes. Essa tipologia de cruz é muito conhecida como cruz celta ou irlandesa. E talvez vocês estejam vendo também um texto que está inscrito na parte vertical dessa cruz. Próximo, por favor. Richard White, ele fala essencialmente desse texto que não está com uma legibilidade muito clara, mas vale dizer que esse é um memorial oferecido pela Igreja Anglicana nos Estados Unidos, conhecida como Igreja Episcopal Anglicana, no dia de São João Batista, 24 de junho, 1894, essa cruz é inaugurada, e a cruz fala de um navegante, Sir Francis Drake. É por isso que o nome da cruz é também conhecido como Drake's Cross. Atenção, o texto não fala de outro navegante português, Sebastião Rodrigues Soromenho, que por ter vivido no período da União Ibérica, às vezes é considerado espanhol. Soromenho teria chegado à costa da Califórnia, perto da Baía de São Francisco, antes do britânico Drake. Mas essa cruz fala apenas do britânico e não do Soromenho. Um dos problemas do texto do White é essa ênfase em só prestar atenção no texto, algo que é, de certa forma, comum entre historiadores. Como eu sou historiadora da arte, eu sou obrigada a pensar também na cultura visual da cruz. E a lembrar a vocês que a cruz é um signo, desde pelo menos a época do imperador Constantino, no início do século IV, a cruz é designada como signum. É diferente de uma imagem de uma figura humana, seja Francis Drake ou Padre Antônio Vieira. É mais compreensível, de certa forma, a iconoclastia que ataca estátuas, figuras humanas, do que aquela que destrói cruzes, embora isso também aconteça. É como se Richard White desconhecesse essa hipótese de trabalho do David Friedberg, historiador da arte da Universidade da Colômbia, que nos lembra que são imagens de figuras humanas aquelas que mais têm impacto nos espectadores. Imagens de corpos humanos, uma imagem de uma pessoa e não de um signo. Próximo, por favor. Nós conhecemos alguns registros sobre a Igreja Episcopal Anglicana nos Estados Unidos e sobre a própria cruz de Drake. Esse é Samuel Seabury, é o bispo que seria fundador dessa igreja no século XVIII, nos Estados Unidos. E eu peço que vocês prestem atenção que no retrato dele há uma cruz no primeiro plano sobre a mitra e há um livro que ele folheia com as duas mãos. É como se a cruz e a palavra, possivelmente a palavra das Sagradas Escrituras, estivessem muito presentes nas práticas anglicanas. Próximo. Conhecemos também algumas imagens que nos trazem um registro da construção
Não, vamos deixar ainda alguns segundinhos anterior, por favor. Obrigada. São registros, seja da construção, seja da inauguração da Cruz de Drake. Ela mede uns 60 pés, equivale a uns 20 metros, e aqui vocês podem ver mais ou menos a dimensão da figura humana em relação ao monumento. É algo que é evidente, mas que eu tenho que tocar nessa tecla, já que esse monumento veio a ser chamado de invisível. E eu peço que vocês notem também, por favor, que quando essa cruz é inaugurada, há uma bandeira dos Estados Unidos pendurada sobre o texto inscrito que acabamos de ver. Essa associação entre o nacionalismo e o monumento é de extrema importância. Voltaremos a esse tópico. Próximo, por favor. Essa é uma foto rara, por volta de 1894, a época da... Não, vamos deixar ainda alguns segundinhos ali, atrás. A época, então, que a cruz é inaugurada em São Francisco. Essas fotos me interessam também porque, no relato do historiador White, a cruz deveria ser visível por aqueles que se aproximassem da Baía de São Francisco pelo Oceano Pacífico. Eu procurei várias fotos que tentassem mostrar a proximidade da cruz com o litoral e eu não encontrei. Aqui entra até um comentário pessoal. Eu tive a chance de morar em duas épocas da minha vida na região de São Francisco. Eu fui muitas vezes nesse parque onde está a cruz e eu não tenho lembrança de tê-la visto. Então, eu perguntei a várias outras pessoas que já moraram ou moram na região também, e o monumento parece desconhecido. Então, de fato, essa alegada invisibilidade do monumento é algo que me deixa um tanto perplexa. Nessa foto, nós vemos que ela está no alto de um morro, que a vegetação ainda não esconde a cruz. Mas, com o passar do tempo, aparentemente essa cruz tornou-se menos aparente na paisagem. Próximo. Essa foto também da mesma época traz uma outra questão de visibilidade, uma preocupação de, mesmo à noite, iluminar a cruz de Drake no parque de Golden Gate. É algo um tanto extraordinário para a época. Próximo. Mais uma foto antiga que mostra uma certa ausência de vegetação no entorno. Pronto, então chegamos a esse primeiro problema da invisibilidade. Próximo, que eu coloquei nesse subtítulo com a seguinte pergunta. Está no próximo slide. Como é que o historiador da arte lida com um monumento chamado invisível? Um monumento que aparentemente se tornou pouco aparente, pouco conhecido. É como se fosse um contrassenso. Um monumento deveria, fazendo parte da cultura visual, ter uma vigiada. Em particular, monumentos urbanos do século XIX, dentro de uma tradição francesa, mas também americana. Então, eu vou pedir para vocês para a gente lembrar dois outros monumentos que talvez sublinhem
a singularidade da cruz de Drake. Próximo. Antes disso, eu vou até fazer uma ressalva. Quando falamos em invisibilidade, estamos falando de uma figura que seria fantasmagórica, como nessa foto. Nesse caso, nessa foto, a invisibilidade seria uma atribuição de pessoas pobres, uma qualidade atribuída a pessoas pobres, que apareceriam de forma pouco nítida. Já na imagem seguinte, nós vemos um menino perguntar para a mulher aonde estão as pessoas pobres sobre quem todos andam falando. Ele aponta para uma vitrine vazia, para uma ausência. E a mulher responde: na realidade, mais do que sempre, há mais pobres do que já houve, mas eles são, em geral, invisíveis. Talvez, nesse caso, a invisibilidade seja uma opção sociocultural. Estou jogando alguns problemas, os quais a gente pode voltar eventualmente. Mas voltemos agora para a questão de monumentos. No próximo slide, por favor. E aqui nós temos um contraste com a cruz de Drake. A Estátua da Liberdade, numa ilha na entrada da cidade de Nova York, foi dedicada em 1886, menos de uma década antes da cruz de Drake. Ela é monumental, ela é considerada uma estátua do estilo neoclássico. Ela tem, entre outros objetivos, celebrar o primeiro centenário da independência dos Estados Unidos, que teria ocorrido em 1876. E assim nós vemos mais uma vez uma dimensão política para essa alegoria da liberdade. Vamos adiante. Essa foto me parece bastante interessante, porque ela nos dá uma ideia da dimensão do corpo feminino que se tornou a alegoria da liberdade. Essa é a mão da estátua. Vocês podem perceber aqui o tamanho humano comparado com esse aspecto colossal da estátua de Nova York. Forçosamente visível por qualquer um que se aproximasse da cidade, por mar ou por outro meio. Próximo. E como estamos falando de um corpo de mulher, em geral, são corpos femininos ao longo da história da arte que se prestam para alegorias, esses corpos também podem ser objeto de humor, como nessa foto, montagem do lado esquerdo, onde a figura da liberdade, Lady Liberty, se mescla com uma figura cinematográfica da Marilyn Monroe, ou como no caso dessa charge do lado direito, onde a palavra liberdade é riscada
e coloca-se um grafite para substituir a liberdade, Open Borders, fronteiras abertas. Um ato que parece surpreender a própria estátua. Mais uma vez, com uma dimensão política por essa figura com a cabeça de burro que remete ao Partido Democrata. Eu chamo a atenção de vocês, por favor, novamente para a questão de territorialidade, de local da estátua ou do monumento, da importância do pedestal, que normalmente é não só para identificar, mas para colocar numa altura que visa homenagear a figura, e que tudo isso vem se prestando nos últimos anos, não é apenas em 2020, a uma crítica que pode ser de ordem sociopolítica. A próxima charge, por favor. Fala de, digamos assim, um exercício de imaginação da Senhora Liberdade descer o pedestal com sua tocha e sua mala e sair de Nova York e se locomover em direção ao Canadá, onde os canadenses logo afirmam: você é bem-vindo aqui. Isso é, obviamente, uma mexida na ordem das coisas, porque as estátuas são parte de um patrimônio fixo, imóvel, que não deveriam se deslocar, ou deveriam se deslocar apenas enquanto réplicas ou cópias. Aí, nesse sentido, eu peço para a gente olhar mais um monumento que talvez sublinhe, de novo, a singularidade da cruz de Drake comparada com outros ícones urbanos de um século XIX, que, nesse caso, se estende até 1931. Feita por um escultor francês. A França está sempre, de certa forma, presente, seja na Estátua da Liberdade, seja no Cristo Redentor. Essa estátua é inaugurada em 1931. Vocês sabem que o acesso é feito por trem ou por estrada e que ela domina a paisagem da cidade. Próximo, por favor. Para chegarmos perto da estátua, é preciso ascender as escadas. É um movimento que me lembra até da própria antiguidade, de colocar os templos no alto. Quem visita a Acrópole, em Atenas, lembra que é preciso subir os degraus para chegar aos templos. E no próximo slide, nós podemos ter uma ideia desse Cristo que mede 30 metros de altura sobre um pedestal de 8 metros. O pedestal é tão grande que contém uma capela ali dentro. Diferentemente da Dama Liberdade, esse Cristo Redentor é considerado Art Deco, de um outro estilo. Próximo, por favor. E assim, ele é, obviamente, visível para quem se aproxima da cidade, por terra ou por mar, ou para quem vive na cidade. A próxima imagem, que mostra o Cristo Redentor à noite, se bem me lembro, isso foi também durante a pandemia, num ritual católico, joga luzes de diversas bandeiras sobre o corpo do Cristo. Há também fotos
apenas a bandeira do Brasil, num dado momento, sendo salientada. Enfim, estou voltando a essa questão porque vimos que no momento da inauguração da Cruz de Drake, a bandeira norte-americana era um elemento importante, de acordo com um desenho. Bom, voltemos, por favor, então, ao nosso monumento principal. A cruz chamada... Está ótimo. A cruz chamada de Drake. A sugestão que eu vou deixar para entender melhor esse monumento do século XIX, que tem um formato medieval, é pensarmos uma longa tradição dessa cruz chamada celta ou irlandesa. Como é que ela veio a ser usada e mesmo apropriada entre os séculos VII e XIX. Sim, isso é uma longa duração que eu não vou abordar toda com vocês, porque não daria tempo, mas que eu gostaria de colocar em destaque, talvez para a gente entender por que o século XIX escolheu essa tipologia de cruz. Vamos adiante. Pois é, nós vimos o formato básico dessa tipologia, o círculo, que encontra as 4 partes da cruz. Próximo. Outra especificidade é que, em geral, a cruz celta é esculpida em pedra. Ela tem um grande formato. Muitas vezes, a superfície contém desenhos geométricos. E no próximo slide, nós podemos ver que esses desenhos geométricos também aparecem na pintura de livros manuscritos em pergaminho, livros do século VII, VIII, que são característicos da Irlanda, da Inglaterra, é mesmo que nós chamamos uma arte insular, porque ela não tem nada a ver com o que se faz no continente nessa época. Então, voltamos ao tema do livro antigo, dessa vez com uma cruz extremamente decorada e colorida, mas que mantém algumas semelhanças com a cruz esculpida em pedra. Essa foto é importante. Eu espero que aqui vocês tenham uma ideia da altura típica de cruzes celtas, além desse aspecto decorativo da sua superfície que eu acabei de falar. Podemos ver também que é uma cruz que tem muitas funções. É possível achá-la muitas vezes como um amuleto para ser usado no corpo, feito em metal, mas no âmbito anglo-saxão, aqui eu me refiro à Irlanda, Inglaterra, Escócia, ela é muitas vezes usada em cemitérios. Tá? São abundantes fotos na internet sobre um uso ainda contemporâneo desse tipo de cruz em cemitérios. Às vezes, cemitérios com uma certa vegetação. Podemos ir para o próximo. Não é comum uma figura humana associada à cruz celta. Essa foi uma exceção que eu achei. Deve ser um bispo que está segurando um báculo. Mas com isso, estou querendo lembrar a vocês, não é o crucifixo e não é necessariamente outra figura humana, além do Cristo,
que está associada com a cruz. Volto a dizer, a cruz celta é um signo. Ela não é uma imagem antropomorfa. Ela não é o que na Idade Média se chamava ímago. Próximo. Esse é um exemplo de como ela pode aparecer em cemitérios, seja um cemitério de uma igreja, seja um outro cemitério particular. Bom, aí vocês poderiam me perguntar, mas o que tem que ver o parque em São Francisco, à beira do Oceano Pacífico, com essas práticas e esses usos lá dos lados de Irlanda, Inglaterra e Escócia? E eu estou tentando dizer, de certa forma, que o século XIX se apropria de não apenas formas medievais, a tipologia dessa cruz, mas eu diria ainda, se apropria das funções atribuídas a essas cruzes. Eu encontrei uma referência de uma freira anglo-saxã do século IX, quando ela escreve sobre São Wilibaldo, ela nos informa que a cruz celta é não apenas um objeto de devoção, mas é também um marco que é colocado em zonas de fronteira. É um marco de territorialidade. Isso no século IX. E, mais uma vez, isso me lembra o monge beneditino, não porque hoje é dia de São Bento, mas porque o Beda é importante todos os dias do ano. O venerável Beda é o primeiro a escrever sobre uma história da Inglaterra, em particular, uma história anglo-saxônica cristã. E eu penso que a função da cruz, chamada de Drake, no Parque de São Francisco, tem que ver com essa territorialidade de um certo tipo de cristianismo, no caso, o da Igreja Episcopal Anglicana. Então, vamos para o próximo, e eu vou tentar concluir. Aliás, esse é mais um exemplo, é um pouco diferente esse que eu acrescentei, porque aqui vemos o Cristo no centro da cruz celta. Está dando para vocês perceberem, mesmo sem o laserzinho, a forma humana. E aí eu vou aproveitar para lembrar vocês que é essa forma humana associada à cruz que faz parte de todo... Quando eu falo em signo, ou melhor, quando os diversos historiadores falam em signo, esse signo é também um signo cósmico. As 4 partes de uma cruz indicam necessariamente os 4 pontos cardeais. As igrejas medievais são, por excelência, construídas em plantas cruciformes, onde o celebrante está sempre voltado para leste, para Jerusalém, onde Jesus morreu na cruz. Então, estamos falando de um signo que, mesmo quando não tem a figura de Cristo, lembra a importância desse corpo em 4 partes. Vamos, então, para as últimas imagens, por favor. Eu peço desculpas que essa não está nada nítida, mas os cariocas conhecem bem Vitor Meirelles
pintando a primeira missa do Brasil em 1860. Inclusive com a figura de um padre diante de um altar, com uma cruz em grande formato, na celebração eucarística. Bom, essa tela já foi brilhantemente estudada por George Colli e outros historiadores da arte. Então, não é meu papel aprofundar essa questão aqui. Mas Vitor Meirelles, eu hoje chamaria, entre aspas, do Beda brasileiro. Enquanto que o monge beneditino da Idade Média tenta escrever as origens cristãs do mundo anglo-saxão, Vitor Meirelles, dentro de toda uma tradição de pintura histórica muito valorizada no século XIX, tenta nos trazer também para as origens de uma América portuguesa cristã. Isso me lembra também um vínculo com a Carta de Pero Vaz Caminha, às vezes chamada de Certidão de Nascimento do Brasil. Há um momento em que Caminha escreve para o rei que os missionários trazem pequenas cruzes de metal e oferecem essas pequenas cruzes para os nativos beijarem e venerarem. Como se a cruz estivesse presente desde esse primeiro registro textual sobre a América portuguesa. Muito, muito antes dessa pintura do século XIX de Vitor Meirelles. Então, podemos ir para a última imagem, onde, um pouco na forma de contraste, eu deixo aqui uma visão de uma cruz muito simples, erguida em Santa Cruz de Cabralha, supostamente onde teria ocorrido a primeira missa do Brasil, que Vitor Meirelles pintou em 1860. E eu tento concluir deixando algumas hipóteses de trabalho e algumas questões não concluídas. Nesse sentido, eu digo que vocês estão convidados, na medida que o tempo permitir, a colocar perguntas e outras sugestões. Como eu já disse, eu penso que a cruz de Drake se explica naquele local, naquela época, por causa da longa duração de práticas e valores envolvendo, mais especificamente, a cruz celta. Em particular, nessa questão que desde o século IX está marcada, de afirmar uma ocupação territorial, de marcar fronteiras. De certa forma, o século XIX, que produziu essa cruz de Drake, retoma questões polêmicas de antes. O século XVI conheceu uma longa polêmica sobre a verdadeira cruz. Além das polêmicas entre os europeus chamados brancos e os nativos dos Estados Unidos. Há uma polêmica, talvez nas entrelinhas, de quem teria chegado primeiro na costa do Pacífico, próximo à Baía de São Francisco. Se teria sido o navegante Soromenho,
que é o nosso conhecimento histórico atual, ou poucos anos depois dele, se teria sido o Francis Drake, como afirma o texto na Cruz, de 1894. Dito de outra maneira, é como se essa cruz de Drake afirmasse um triunfo da Igreja Episcopal Anglicana sobre a Igreja Católica Hispânica. Eu digo isso porque o século XIX é marcado na Califórnia por diversas lutas e conflitos. Não só México, Espanha, México e norte-americanos, mas também uma corrida pelo ouro que poderia ter, de certa forma, conturbado um desenvolvimento urbano, pacifista, cristão. Então, eu acho que essa cruz de Drake, longe de ser um monumento invisível, ele é muito compreensível dentro de alguns fenômenos que eram muito importantes para o século XIX. Um deles era o nacionalismo, que eu mencionei. Outro é essa tendência a desenvolver uma cidade cristã, e não apenas uma área de mineração, entre aspas, selvagem. E, por fim, esse século XIX, na Inglaterra, como em outros lugares, aprofundou uma reapropriação de formas, de valores, de práticas da Idade Média. É muitas vezes o que nós chamamos o neorromânico, o neogótico, diferentemente do neoclássico. E vale dizer que, para aqueles do século XIX, em particular na Inglaterra, que queriam fazer reviver formas, valores, práticas da Idade Média, eles acreditavam que, com isso, eles estariam trazendo uma certa civilização, essa é a palavra, para as Américas. Isso vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil, vale, inclusive, para o interior de Pernambuco. Então, esse é um pouco um papel de um signo que, na Idade Média, é chamada de signo cósmico, por trazer os quatro elementos cardeais. É chamado também um signo de triunfo. E mesmo num contexto de uma insistente iconoclastia que nós conhecemos depois do assassinato de George Floyd, eu creio que há outras discussões que podem nos esclarecer a razão de ser desses monumentos e, às vezes, a destruição ou a invisibilidade de outros. Esse é um pouco do caso que eu tentei trazer para vocês hoje. Muito obrigada.